pelas redes sociais. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Meu nome é Pastor Devanildo. Eu vim trazer para você uma palavra abençoada, para abençoar hoje a sua sexta-feira, para abençoar esse finalzinho de semana aí. Diz aqui no livro de Mateus, se você tem a sua Bíblia aí, Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, diz assim, olha: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Você vê, meu amigo ouvinte, que Jesus, ele sabia de uma grande verdade na nossa vida. Jesus, ele sabia que as maiores lutas da nossa vida, nós enfrentaríamos elas sozinhos. Você vê que as maiores dificuldades e as maiores lutas na nossa vida, nós não podemos contar com fulano, com beltrano, com ciclano, não. Nós podemos contar somente com Deus. Você vê que nos momentos em que você mais precisou de alguém, a única pessoa que você pôde contar foi com Ele. Por isso, da necessidade que Jesus tinha de buscar a presença de Deus. Você vê que virava e mexia, Jesus estava no monte, ou estava em algum lugar orando sozinho, buscando pela vida dele, buscando o fortalecimento, porque ele sabia que mais tarde ele iria precisar desse fortalecimento, que ele iria precisar no momento de luta. Está vendo a importância de você buscar a presença de Deus? Está vendo a importância de você não romper a comunhão para com Deus? Ele diz mais, olha, diz assim, ó: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Você vê que o vento desse mundo sempre será contrário àqueles que querem fazer a vontade de Deus. Por isso que é tão difícil ser um cristão fiel nos dias de hoje. Porque quando você realmente é fiel, o vento desse mundo, ele vai soprar contrário à tua vida. Vai ser mais difícil. Realmente vai ser mais difícil. Jesus, certa vez, ele disse assim, olha, não conteis que eu vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Jesus, ele veio trazer a força para que mesmo em meio às dificuldades, nós possamos vencer, para que nós possamos alcançar aquilo que nós desejamos. Você vê que o vento desse mundo sempre vai ser contrário. Por isso que a força que há em nós tem que ser maior. Por isso que a força que há na nossa vida tem que ser maior do que os problemas. Por isso que você não pode se abater em meio aos problemas. Você não pode abaixar a cabeça. O vento vai ser contrário, mas a força que é em você, que vem de Deus, essa tem que ser maior do que tudo. Essa tem que ser suficiente para você alcançar as muralhas, as montanhas. Diz aí, ó: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Ora, você vê que os discípulos, eles eram engraçadinhos, né? Os discípulos, eles preferiram acreditar que era um fantasma, algo sobrenatural, que eles nunca tinham visto na vida, do que acreditar que era realmente o Filho de Deus. Você vê que as pessoas, nos dias de hoje, são crédulas. Elas acreditam em tantas coisas, elas acreditam em fantasma, em assombração. Você vê que basta cair um copo lá da cozinha de noite que a pessoa acha que é um fantasma. Você vê que tem pessoa que ela tem medo até de passar na porta do cemitério, porque ela é crédula. Você vê que é mais fácil acreditar num fantasma, é mais fácil acreditar que uma alma sai do corpo e anda penadamente aí pelas ruas, pelas casas, do que acreditar que Deus é poderoso para curar, para restaurar. Você vê que as pessoas são crédulas, mas as pessoas não têm fé. Você vê que as pessoas acreditam em simpatia,
As pessoas acreditam que se ela colocar uma vassoura atrás da porta, ela vai espantar as visitas. Você vê que ela acredita que se ela colocar o nome de uma pessoa na água corrente, essa pessoa vai embora. Ela é crédula, mas ela não tem fé, porque a fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela nos impulsiona a conquistar, a fé nos impulsiona a vencer todos os problemas desse mundo. Você vê que as pessoas são criadas, ela acredita em qualquer coisa. Ela acredita em mula sem cabeça, ela acredita em fantasma, como os discípulos, que eram também crédulos também. Eles acreditavam em qualquer coisa, mas na palavra de Deus, no poder de Deus, ela não acreditava. É como as maldições que lançam sobre as nossas vidas. Alguém às vezes já disse para você: olha, eu estou te amaldiçoando, você vai morrer, você vai isso, você vai aquilo, e você colocou essa palavra no seu coração. Eu te pergunto, quem é maior? A maldição, o trabalho de macumbaria que foi feito contra a tua vida, ou a presença de Deus que está sobre você? Quem é mais forte? Quem é o Deus mais forte? Jesus, que tem nas mãos todo o universo, ou Satanás, que está debaixo da planta dos nossos pés? Você vê que nesse ponto os cristãos têm errado, porque nós somos crédulos, os cristãos têm sido crédulos. Mas quando é para eles enfrentarem, para eles usarem a fé que eles têm deixado a desejar. Jesus, a isso respondeu: olha, mas Jesus imediatamente ele disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Você vê que Jesus ele disse assim: olha, você tem que ser uma pessoa animada. Você não pode ser uma pessoa desanimada. Você não pode ser aquela pessoa que abaixa a cabeça em meio aos problemas. Você não pode ser aquela pessoa que desiste, que desanima. Você não pode ser essa pessoa. Você tem que ser aquela pessoa que vai adiante, que é animada, que mesmo quando os problemas virem sobre a tua vida, você tem que se esforçar. É como está vindo aí. Nós vemos o coronavírus, nós vemos essas doenças que têm assombrado o nosso país, que têm assombrado nosso planeta. E às vezes a pessoa pensa assim: olha, já que o coronavírus está vindo, eu vou me acuar. Não, agora é o momento de você orar, agora é o momento de você demonstrar a sua crença, a sua fé. Não é momento de se acovardar, não é momento de dizer assim: olha, eu não vou mais buscar, eu estou com medo. Você vê que Jesus disse: não temas. Ele disse assim: olha, tem de bom ânimo. Você tem que ser uma pessoa animada. Tem que ser aquela pessoa que diz assim: olha, não importa se tem coronavírus, não importa se tem doença, eu vou vencer. E olha, que eu não estou dizendo para você não tomar os cuidados, não. Usa máscara, usa álcool em gel, toma os cuidados que você pode tomar. Mas quem vai te proteger, quem vai te guardar, quem vai fazer o milagre acontecer na tua vida é Jesus. Entenda isso. Olha o que diz aí, ó. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Você vê que Pedro foi o único homem nascido de mulher, nascido de homem e de mulher, nascido normalmente, que andou sobre as águas, porque Jesus era filho de Deus, apesar dele ser homem também, mas Jesus, ele teve uma santa concepção. Jesus era diferente dos outros homens. Jesus tinha um poder de Deus na vida dele. Jesus foi nascido em uma santa concepção. Jesus não nasceu como nós. Ele foi gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria, Virgem Maria. Então, Pedro foi o único homem que andou sobre as águas. Ele começou até a andar sobre as águas. Ele começou até a fazer o milagre acontecer. Só que o problema é que muitas das vezes nós olhamos para o lado, como ele, ó, dizer, ó, reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Você vê que Pedro, ele teve medo. Você vê que não é errado você ter medo. Algumas vezes o medo nos protege. Só que você não pode ser dominado pelos seus medos.
Você não pode deixar o medo dominar a sua vida. No livro de Pedro diz assim, que o vencido se torna escravo do vencedor. Se você é vencido pelos seus medos, você se torna escravo deles. Você não pode ser escravo dos seus medos. Você não pode ser escravo de uma vida de medo, de uma vida acovardada, não. Você vê que Pedro, ele era inconstante na fé. Pedro tinha momentos que ele estava cheio de fé e tinha momentos que ele estava lá embaixo. Tinha momentos que ele acreditava e tinha momentos que ele estava vacilante. Você não pode ser como Pedro. Você não pode ter uma fé vacilante. Você tem que ter uma fé como a fé de Jesus. Você tem que ter uma fé como a fé de Noé, como a fé de Abraão. Você não pode deixar a sua fé ser cheia de altos e baixos, como Pedro. Você vê que Pedro, ele começou a olhar para os lados. Ele começou a olhar para o barco onde os amigos dele estavam, os apóstolos estavam, e começou a se desesperar, e começou a naufragar na fé, como muitas pessoas têm naufragado também hoje. Às vezes você tem naufragado na fé, às vezes você tem naufragado na tua vida, por causa da tua inconstância. Você não pode ser inconstante, não. Jesus te chamou para ser constante. Jesus te chamou para você arrebentar. Mas para isso, antes, você tem que se encher de fé. Você tem que deixar essa fé entrar em você. Você tem que se encher de certeza. Você não pode olhar para os lados. Para de olhar para os lados. A Bíblia diz assim: olhai firmemente para o autor e consumador da sua fé. Você tem que olhar para Jesus. Para de olhar para o lado, para de olhar para a esquerda, para a direita, para de olhar para coronavírus, para desemprego, para de olhar para a crise. Olha para Jesus. Porque se você olhar para Jesus, você vai ver o milagre acontecer na tua vida. Se você olhar para Jesus, você vai vencer, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Se você gosta e apoia esse tipo de conteúdo, se inscreva aí no nosso canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, para que esse vídeo venha alcançar mais pessoas e abençoar mais vidas, tá bom? Deus abençoe você e a sua família. Fique na paz, em nome de Jesus.